Fala galera do canal do De Olho no Jogo, tamo de volta. E aí, Piva, tudo certo? Tudo bem. Já tá falando russo ou mais ou menos? Tentando, começando a arriscar ali rapaz, no novo idioma. Essa aí vai ser um princípio básico para qualquer torcedor paranista, que o Paraná agora tem essa parceria. É uma parceria, não é uma terceirização. E a gente vai falar muito sobre esse assunto, que é um assunto denso, né, complexo, mas vale a pena a gente explicar. E aqui no nosso canal a gente tem tempo para isso. Antes, aquele recado tradicional para você, hein? Não esquece, se inscreva aí no canal, também ative as notificações, que assim, sempre que tiver novidade, você fica sabendo e dá aquela moral pro De Olho no Jogo, beleza? Mas vamos falar desse caso do Paraná. O parceiro é a TSI, e é uma parceria russa, né? Isso já estava claro. O contrato é por 3 temporadas, né? Entre a empresa e o Paraná, e não é uma terceirização. O Paraná não está entregando totalmente a gestão do seu futebol para os russos. E os caras vão ter que investir nesse começo um dinheiro para pagar dívidas recentes do Paraná. Esse é o primeiro passo, né, Daniel? Exatamente. O Paraná vai receber já de cara até o dia 6 de março, por uma determinação da Justiça, 500 mil euros, que vai ser para pagar as dívidas recentes que o Paraná tem com funcionários, jogadores do elenco. E esse dinheiro, vale a gente colocar isso, é a única parte que o Paraná tem que devolver. Então é empréstimo. Tem que pagar. É um empréstimo, é um adiantamento de 500 mil euros e já está definida até a forma desse pagamento. Tem uma carência de 90 dias para o Paraná começar a pagar, então se tem até 6 de março para os russos, para a empresa TSI depositar nos cofres do Paraná, o Paraná começa a pagar em junho esse valor. Como que vai ser esse pagamento? Dividido em 24 vezes, 24 parcelas, numa conta básica, vai dar ali aproximadamente 100 mil reais por mês para o Paraná. Isso vai passar diretamente pelo juiz do trabalho ali, que é o responsável pela centralização das dívidas do Tricolor. Então o Paraná tem um empréstimo já garantido para março, é para resolver o que ficou para trás, né? É uma dívida recente, a gente não está nem tratando de dívida trabalhista e dívida civil. Essa daí é uma outra questão. Os russos vão resolver agora a dívida do futebol do Paraná. Isso engloba também os funcionários do clube. Perfeito. De maneira geral. É a dívida que o Paraná tem, é a dívida recente, é o que o Paraná precisa pagar para voltar a respirar imediatamente. E daí entra outra parte, que é a questão do investimento no futebol profissional. Os russos, lembrando, eles não serão os donos do futebol do Paraná, eles serão parceiros. Então o investimento ele será mais restrito e começa com o valor e daí é uma questão progressiva pelos 3 anos de contrato. Isso, primeiro ano, para o futebol profissional, 600 mil euros. Segundo ano, 1 milhão e 200 mil euros. Terceiro ano, 2022, 2 milhões e 400 mil euros. Repito, isso tudo para o futebol profissional. Vai ter também investimento nas categorias de base. Então você já tem aí uma grana reservada para o futebol e é importante que se diga, você provavelmente está se perguntando, é uma grana só para o futebol? Sim, é só para o futebol, não envolve outras questões. E é claro, como o Paraná vai usar isso, não dá para saber, porque esse também, né, Daniel, esse é um dinheiro que ele também é compartilhado na sua gestão, porque o grupo terá lá um comandante dentro do Paraná. Exatamente. O futebol do Paraná não será comandado pelos russos, mas terá alguém dos russos no futebol. O Felipe Ximenes vai exercer um cargo de CEO, ele é o representante, ele é a voz dos russos aqui no Paraná Clube, a voz da TSI no Paraná Clube. E o que vale destacar disso? Se a gente pensar que esses 600 mil euros, se a gente contabilizar apenas a Série B, já que o Campeonato Paranaense encerrou ali a inscrição, colocar 600 mil euros por 8 meses, vai dar aproximadamente 75 mil euros por mês. Esse dinheiro o Paraná ganha para injetar na folha salarial, injetar no seu elenco, colocar aí diretamente. Então o Paraná vai ter a cota de televisão, mais esses 75 mil euros. Então o Paraná, imagina, trabalha ali com uma folha de 800 mil reais, 900 mil reais na Série B do Campeonato Brasileiro. Claro, times que subiram tinham um investimento maior, mas o Paraná na temporada 2019 e até 2017, quando garantiu o acesso, o investimento era bem menor. Normalmente uma folha de G4, é difícil tratar disso porque cada time varia ali um desempenho, mas 1 milhão de reais é normalmente... É uma casa. Um time de G4 gasta, o Paraná vai ter um valor aproximado desse. Quem contrata o técnico? Primeira pergunta a ser respondida. Pelas informações que a gente tem, vai ser compartilhado ali as decisões. O Felipe Ximenes vai ter uma voz ativa, mas é claro, o Alex Brasil vai também ser ele é do departamento de futebol, vai ser escutado. O presidente Leonardo Oliveira
também vai ter voz ativa, mas acredito que decisões do futebol especificamente vão passar muito pelo Felipe Ximenes. E daí você tem um executivo, que é o Alex Brasil, que vai tratar dessas negociações, provavelmente. Exatamente, o Ximenes pode chegar ali a cuidar, gerenciar um pouco o dinheiro do futebol profissional e o Alex Brasil ali ser o executor, ser quem vai fazer as negociações, quem vai correr atrás, mas a tomada de decisão vai passar muito ali pelo Felipe Ximenes. E esse grupo russo, ele tem um foco principal. Claro que o que mais repercute é essa grana do futebol profissional, né? É um clube já tendo um respiro já para montar um time para a Série B. Mas eu diria que o foco deles mesmo está na base, porque o grosso do investimento estará nas categorias de formação. Para a gente entender, Guilherme, não se falou abertamente na reunião do Conselho Deliberativo de quanto vai ser o investimento da TSI nas categorias de base do Paraná. Mas para a gente ter uma ideia, o Paraná tem um custo hoje dos 14 aos 20 anos, desde jogador até mesmo questão de treinadores profissionais, R$150 mil. O Paraná vai passar a economizar esses R$150 mil para injetar no futebol profissional. Por quê? A base vai ser totalmente responsabilidade da TSI. A base foi terceirizada, acho que isso dá para dizer. Digamos que pode ser uma definição. A base foi terceirizada e aí vai passar por uma reestruturação, tanto de jogadores quanto de profissionais, mas principalmente de estrutura. O Paraná vai apostar ali num centro de... Hoje as categorias de base do Paraná treinam na Vila Olímpica do Boqueirão e a ideia é fazer um investimento nesse setor, nesse local, transformar num centro de treinamento de primeira linha para atender as categorias de base do Paraná Clube e depois até o elenco principal. E aí como que vai funcionar, né? Cada jogador formado no Paraná a partir de agora será do grupo russo, haverá divisão dos direitos econômicos, se é que está claro, né? A gente está gravando o vídeo aqui antes de um pronunciamento da diretoria do Paraná. É tudo apuração, tudo que o Daniel mergulhou em cima desse assunto, né? Conseguindo aí ligar os pontos. Então, dando exemplos práticos, assim para quem está nos acompanhando entender. Por exemplo, o Paraná tem um prata da casa no futebol profissional já, que é o Carlos Dias. Segue valendo o contrato do Carlos atual. O Carlos renovou há pouco tempo com o Paraná, não sei se ele é 100% do Paraná, se alguém tem alguma porcentagem, mas os russos, a TSI não tem nada a ver com o Carlos Dias. Só que os russos têm prioridade numa compra do Carlos Dias. Resumindo, se qualquer clube do Brasil ou do mundo, o Atlético, o Manchester City, qualquer time, chega, quero pagar R$1 milhão pelo Carlos Dias, o Paraná, antes de aceitar, tem que ligar para os russos ali, vai ter o Felipe Ximenes já como interlocutor, mas a prioridade vai ser da TSI, vai ser para os clubes parceiros da TSI, essa questão da preferência, prioridade. Aí eu fiz o seguinte questionamento para pessoas de dentro do Paraná Clube. Tá, mas jogadores que a empresa contratar para o elenco principal do Paraná, será 100% deles ou o Paraná vai ter uma participação? Esse é um ponto que ainda não está muito claro. A princípio, são jogadores da empresa, da TSI, mas como o Paraná vai ser uma vitrine, vai ser um investimento no próprio Paraná, é possível que o Paraná fique ali com uma porcentagem, vai não sei se 20%, 30%, 50%. E principalmente nas categorias de base. O Paraná contrata ali, chega ao Paraná um jogador de 14, 15 anos, um potencial com muito valor. Como que vai ser essa divisão? 100% do Paraná ou a empresa vai ter a sua porcentagem? A princípio será do Paraná. Só que, se a execução for indo muito bem, acredito que pode chegar ali a um consenso da empresa ter ali sua participação também, porque quem está fazendo o investimento, em via de regra, passa a ser a empresa. Então, esse é um ponto que ainda não está muito claro, não está 100% definido, pelo menos de forma pública. Pode ser que Paraná, o presidente Leonardo Oliveira, com os agentes russos, ali com os empresários russos, já tenham essa resposta, mas é algo ainda que, por exemplo, na apresentação do Conselho não ficou 100% claro. E por que o Paraná? Isso é uma coisa que muito se pergunta, porque o Brasil inteiro, em termos de clubes de futebol e com tradição parecida ou maior que a do Paraná, ou tradição menor mesmo, menos relevância, menos torcida, muita gente está com os pires na mão procurando esse tipo de grana. A gente tem, por exemplo, dois times muito grandes que passam por um momento delicado, como Cruzeiro e Botafogo. Sim. Não é segredo para ninguém. E por que o Paraná? A resposta que recebi já de algumas pessoas quando questionado isso, inclusive
Dizem que o Felipe Ximenes, na apresentação, tocou também nesse assunto, na apresentação dele ao Conselho Deliberativo, dos clubes que têm um calendário interessantes aqui no futebol brasileiro e que tem uma torcida representativa por trás. O Paraná tem aproximadamente 200, 300 mil torcedores. O Paraná é que tem uma dívida pequena, uma dívida, a menor dívida, talvez a gente possa apontar dentro desses clubes que têm essa necessidade. Se a gente for falar de clubes que não têm, aí obviamente vai mudar um pouco de figura. Mas dos clubes que têm essa necessidade de um parceiro, o Paraná tem uma dívida hoje que é estimada em 110 milhões de reais. Clubes concorrentes, como por exemplo o Botafogo, que eu citei há pouco, passa de 1 milhão. O Cruzeiro também está nessa casa e vindo bomba atrás de bomba. Então esse fator da dívida do Paraná ser considerado baixo é um ponto que chama a atenção. A questão estrutural do Paraná, que tem ali a Kennedy, tem a Vila Olímpica do Boqueirão, a Vila Capanema, também é um ponto que chamou a atenção. Então o Paraná conseguiu apresentar um projeto interessante aos russos, tendo a vantagem de ser o pioneiro, porque depois que surgiu a informação, o Paraná está em negociações com empresários russos, muitos clubes tentaram atravessar a negociação, foram até o Felipe Ximenes, foram em outros, até mesmo os empresários russos, tentar atravessar, tentar atrapalhar a negociação, mas o Paraná tinha vantagem, conseguiu apresentar um projeto legal. Então o fator dívida considerada baixa para o padrão futebol brasileiro, o calendário do Paraná e ter uma torcida e uma estrutura que atenderam ali as exigências dos russos, pesaram a favor do tricolor, que além de tudo foi o pioneiro, foi a primeira ponte que os russos tiveram aqui com o futebol brasileiro. E essa questão da dívida é um componente também do tipo de parceria que os russos enxergam para a sequência. O desejo deles é ter um clube aqui no Brasil. E é mais fácil ter um clube com uma dívida menor, né? Porque daí aí já é uma parceria mais global, é uma compra mesmo. Exato, aí vai passar muito pela questão da mudança da lei federal. Sim. Hoje é algo ainda muito abstrato assim para a gente tratar, porque não existe essa possibilidade, mas se for liberado o clube empresa, pode ser um passo bem importante aí para que os russos, porque nos outros clubes em que essa empresa TSI é parceira, eles são os donos, são os proprietários dos clubes, tanto o Riga na Letônia, o Pafos no Chipre, aí tem ali no Senegal, é um pouco diferente o conceito, é muito mais nas categorias de base, em revelar jogadores, mas passa muito também por conta essa questão do clube empresa aqui no Brasil, talvez até por isso, contrato de 3 anos, para entenderem um pouco qual a legislação brasileira, como que funciona o mercado brasileiro. Imediatamente, os caras pensam em contratar 12 jogadores para a Série B, né? É o que se fala. E se você ver o elenco do Paraná, o desenho, claro, tem bastante carência, mas é algo que vai fazendo sentido, porque o Paraná tem ali goleiros já praticamente definidos, o Alisson, o Marcos, e agora chegou mais um do Corinthians, o Felipe. Por causa da lesão também. Tem ali no meio de campo o Carlos e o Caio se entendendo razoavelmente bem, o Fabrício na zaga, então o Paraná acredita que consegue sair desse campeonato paranaense como uma base de elenco. Não quer dizer uma base de time, uma base de elenco. E com 12 jogadores, consegue ali aprofundar, consegue ali ir melhorando a qualidade do seu elenco para a disputa da Série B, que é, sem dúvida alguma, o grande objetivo do Paraná. Acho que importante para a gente fechar o vídeo é dizer algumas coisas. E aí uma análise sobre esse cenário que a gente está passando até agora. É uma parceria e, portanto, ela não resolve todos os problemas do Paraná. Porque esse dinheiro ele vai ser importante, mas ele ainda depende de muita competência administrativa para fazer dar certo. Sem dúvida. Digamos assim, o Paraná ganha um balanço. Ele ganha uma nova chance, ganha uma nova oportunidade. E se torna competitivo. Porque Exato. Não é para Série B não é. Sem desmerecer ninguém, mas o atual elenco do Paraná não entraria na Série B como candidato ao acesso. Sim. Muda o Paraná em patamar competitivo, mas eu acho que não transforma em um dos favoritos absolutos, porque vai depender de trabalho, vai depender de gestão. Para o ano que vem, o investimento sendo maior, de 1.200.000 euros, você já pode começar a mudar de figura. Isso se o Paraná, evidentemente, não conseguiu acesso imediatamente. Quase aconteceu esse ano com menos dinheiro. Exatamente. Mas o que eu vejo ali como o grande ponto positivo dessa parceria para o Paraná é essa questão envolvendo a categoria de base. O Paraná vai ganhar uma injeção na categoria de base, confirmando esse CT no Boqueirão
após um bom período, o Paraná volta a ter investimento em um patrimônio. É verdade, o Paraná teve essa questão da Vila Capanema, da posse, mas não conseguiu investir ali por questões até financeiras. Mas o Paraná volta a investir num patrimônio, algo que a gente não vê há algum tempo. Teve o Boquete, teve ali reformas, é verdade, tanto na Vila quanto no Ninho da Gralha, mas investir mesmo para mudar o cenário vai ser após um bom período aí que não acontece no Tricolor. Então o Paraná, com essa parceria com os russos, tem essas análises aí, né? Essas vertentes da parceria. A categoria de base, a formação de um time muito mais competitivo do que estava, e vejo muito, né, que passa pela cabeça do dirigente do Paraná conseguir pagar o time que ele vai formar, porque isso pesa demais na Série B e foi algo que pesou para o Paraná nos últimos anos. E vale lembrar também, né, Daniel, que a gente está tratando ela como positiva pelas necessidades do Paraná. Ela é boa para um clube do tamanho do Paraná e com os problemas que o Paraná tem nesse momento. Não é algo, por exemplo, da Red Bull no Bragantino, que mudou imediatamente o patamar. Um impacto muito grande. Mas a médio prazo tem a sua importância. Para o Paraná era algo necessário, nem considero algo que é bom ou ruim, era necessário, é o remédio. Se o remédio vai ser para curar o Paraná em longo prazo, aí só o tempo vai dizer. Mas como são investimentos progressivos e tendo a categoria de base recebendo ali uma boa injeção, acredito que a médio prazo é assim algo que atende bem ali a necessidade do Paraná imediatamente. E aí, você também acha que é uma grande oportunidade para o Tricolor? Pode deixar aí os seus comentários, por favor, aqui embaixo. Pode se inscrever no canal, hein? Não se esquece, também ative as notificações. Valeu, moçada. Valeu, Pivá. Abraço.